Glória a Deus. Se alguém tem um testemunho aí onde você está, ponha-se de pé e compartilhe conosco o que Deus está fazendo em sua vida. Alguém tem vitória para compartilhar com a gente? Muito bem. Vamos, rapidamente, eu quero mencionar alguns anúncios importantes. Nas últimas 2 semanas, por uma razão ou por outra, eu notei que, tentando entrar em contato com alguém da igreja, eu notei que a nossa lista de endereços e telefones está bem desatualizada. Precisamos da sua ajuda. No final do ano nós temos algumas cartas que nós temos que te enviar. Na segunda semana de janeiro nós vamos te enviar o recibo por todas as ofertas que você deu no ano de 2000. Que anos nós estamos? 2015. E então, para isso nós precisamos do seu endereço. Para te manter informado das atividades do final de ano, nós precisamos do seu e-mail, do seu telefone. Então eu quero te pedir um favor. Se você precisa, se nos últimos 6 meses o seu telefone, o seu e-mail ou o seu endereço mudou, por gentileza, levante a sua mão. A gente quer te dar um cartão para você preencher e nos dar a sua informação atual. A irmã Maria Márcia tem uma série de cartões lá. Ela vai ficar triste se ninguém pegar o cartão, não. Ela vai se sentir rejeitada. Alguém precisa de cartão? Se você suspeita que nós não temos o seu telefone, o seu e-mail, o seu endereço, temos de todo mundo? Olha, se eu mandar uma carta para você e voltar, eu vou saber que você não falou a verdade e vou ficar chateado. Glória a Deus. Ok, a irmã Maria Márcia já não está mais chateada, já não está mais se sentindo rejeitada. 4 pessoas aceitaram o cartãozinho. Mais alguém que precise? Se nós não temos o seu endereço, e-mail ou telefone atual, por favor, preencha esse cartãozinho, põe o seu nome, põe o seu endereço, põe o seu e-mail, põe o seu telefone e entregue para uma das recepcionistas ainda hoje, para que a gente possa atualizar a lista da igreja. Em falar em lista, nós também queremos atualizar, aliás não é atualizar, é repopular a lista de professoras do Ministério Crianças em Cristo. Precisamos procura-se, vivo ou morto. Não tem que ser vivo, né? Morto não serve. Procura-se, vivo e ungido, professoras para o Ministério das Crianças. Temos uma classe preparada já de treinamento para as professoras e nós gostaríamos de ter pelo menos 10 pessoas para justificar essa classe. Queridos, essa classe está dando trabalho, vai ser ensinada por aquele psicólogo que veio aqui no encontro de casais. Ele já aceitou o desafio de ministrar essa classe. Ela vai ser oferecida por 4 domingos, 1 hora antes do culto, então de 9 às 10, não, de 10 às 11, no domingo. Nós ofereceremos essa classe, mas precisamos de pelo menos 10 alunos. Esse psicólogo evangélico vai estar vindo lá de São José para ministrar essa classe e para justificar a despesa, o trabalho, nós precisamos de pelo menos 10 pessoas. Então, se você quiser nos ajudar nesse ministério importante, por favor, entre em contato conosco o mais rápido possível e inscreva-se para esse importante ministério. Terça-feira, oração, quinta-feira, estudo bíblico e, sem mais demoras, vamos falar sobre o livro de Lamentações de Jeremias. Abra sua Bíblia comigo em Lamentações de Jeremias. Semana passada encerramos o livro de Jeremias e hoje falaremos sobre Lamentações. Um curto livro de 5 capítulos. 5 capítulos. Domingo que vem iniciaremos o livro de Ezequiel, que vai ser muito interessante. Algumas coisas bem estranhas acontecem no livro de Ezequiel. É um livro interessante de estudar. Você é convidado para estar conosco para esse importante estudo. Mas hoje falaremos sobre Lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações de Jeremias, como o nome sugere, é um livro de lamentações, de prantos, de choro. Após a destruição de Jerusalém, Deus inspirou Jeremias a escrever este poema de luto sobre a tragédia. E são 5 poemas, um atrás do outro. Daí os 5 capítulos. Cada capítulo é um poema, é uma poesia. Os 4 primeiros poemas, os 4 primeiros capítulos, têm uma curiosidade
que não aparece no português, mas aparece no texto em hebraico, que é o seguinte: cada primeira letra de cada verso desse poema começa com as letras do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Dalet, Gimel e assim em diante. Portanto, podemos dizer que os 4 primeiros capítulos de Lamentações falam do problema da dor, do sofrimento e da tragédia de A a Z. De A a Z. De princípio a fim. Esses 4 poemas exploram a dor da tragédia. E os pensamentos de Jeremias sobre a dor e o sofrimento nos ajudam a lidar com as mágoas em nossas próprias vidas. A verdade é, queridos, que todo ser humano sofre mágoas. Mágoas pessoais ou mágoas daqueles a quem amamos. E a dor deles se torna nossa. A dor e o sofrimento afetam a todos nós. Não há ninguém, não há ser humano que não passe por dor num momento ou outro da sua vida. A dor que experimentamos na vida é parte do que significa estar vivo, amar e ser um ser humano. Se você não está vivo, obviamente você não vai sentir dor. Se você não ama, você não vai sentir dor. Se você não é um ser humano, você não vai sentir dor. Mas se essas 3 condições se encontram na sua vida, se você está vivo, se você ama e se você é um ser humano, eventualmente você vai sentir dor. Mais uma vez, ou a sua ou a de alguém. Alguém que você ama, ou às vezes até a dor de alguém que você nem conhece. Quem não sentiu a dor daquela família que perdeu um neném? Aquela família que vindo do Oriente Médio, tentando chegar à Europa, e o neném morreu afogado naquele lago, e as imagens há 2 semanas atrás saíram em todos os jornais, e mesmo sem conhecer aquela família, a gente sentiu a dor deles. Quem não sente dor ao saber dos menores abandonados nas ruas do Brasil, ou pessoas morrendo de fome na África, ou a guerra civil na Síria? Nós sentimos a dor de pessoas às vezes que nem conhecemos. E sentimos a dor deles porque estamos vivos, porque amamos, porque somos seres humanos. E essa dor nos une como raça, como povo, como gente. Todos nós passamos por dor. Então o livro de Lamentações tem uma aplicação muito prática na vida de todos nós. Às vezes a gente está falando sobre uma passagem na Bíblia que fala sobre a criação dos filhos, e alguém que não tem filhos pode dizer: essa mensagem é boa, é interessante, é bom saber essa informação, mas não se aplica para mim porque eu não estou criando filhos. Ou às vezes é uma mensagem sobre casamento e você pensa: eu não estou casado, nem quero me casar, então glória a Deus por essa mensagem, mas não é diretamente para mim. Mas, queridos, a mensagem da dor se aplica a todas as pessoas, porque todos nós passamos pela experiência da dor, da mágoa, do sofrimento, da tragédia. Mais uma vez, ou nossa ou de outra pessoa. Então vamos com isso em mente, vamos ler esses 5 capítulos, não todos os versículos, é claro, mas vamos conhecer esses 5 capítulos e o que Deus tem para dizer para nós, tem a dizer para nós sobre a dor e o sofrimento. Lamentações capítulo 1, vamos olhar para o versículo 1 e 5, versículo 1 e versículo 5 do capítulo 1. Diz a palavra de Deus: como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente. Ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva. A rainha entre as nações, hoje não passa de uma escrava. Que dor sentiu o profeta ao olhar ao seu redor e ver as ruínas de uma cidade que um dia foi a inveja das nações. A rainha entre as nações, hoje não passa de uma escrava. E aí essa foi a razão da dor do profeta. Versículo 5. Os seus inimigos a dominam e para eles tudo vai bem. É porque o Senhor Deus fez Jerusalém sofrer por causa dos muitos pecados dos seus moradores. O Novo Testamento diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E Jeremias, lamentando a dor do seu povo, diz: eu sei por que isso aconteceu.
Isso aconteceu por causa dos muitos pecados dos moradores de Jerusalém. Os seus filhos foram presos pelos inimigos e levados para longe da sua pátria. Ainda no capítulo 1, versículo 9 e 18. Aqui o profeta fala sobre a justiça de Deus. Ele diz: era fácil ver a mancha do seu pecado. Jerusalém não pensou no que poderia acontecer. Ela caiu de modo terrível e não tem quem a console. Os seus inimigos venceram e ela pede que o Senhor tenha misericórdia. Queridos, olha essa frase, a segunda frase desse versículo, versículo 9. Jerusalém não pensou no que poderia acontecer. Sempre que a gente peca, é porque a gente deixa de pensar no que pode acontecer. A pessoa que rouba porque, entre outras razões, porque ela não para pensar o que pode acontecer se ela roubar. A pessoa que mente porque ela não para pensar o que vai acontecer se ela mentir. A pessoa que rejeita a Deus porque ela não pensa no que vai acontecer ao rejeitar a Deus. Jerusalém não pensou no que poderia acontecer. E assim é, queridos, o pecado nos leva a ignorar a consequência dele. E por isso a gente escolhe pecar. Aí o versículo 18, Jeremias diz assim: mas o Senhor Jeová é justo e me castigou, pois eu me revoltei contra os seus mandamentos. Agora que eu estou refletindo, eu entendo que o que está acontecendo é a causa direta dos nossos pecados. Todos os povos, escutem, vejam a minha dor. As minhas moças e os meus moços foram levados para longe como prisioneiros. Aqui Jeremias toma a voz da cidade e grita e clama: olhem para mim, olha o que aconteceu por causa do meu pecado, e não deixa que isso se repita na sua vida. Que o que aconteceu comigo não aconteça com você, que a minha dor não seja desperdiçada. Todos os povos, escutem e vejam a minha dor. Aprendam com a minha experiência. Que experiência foi ela? A experiência da perda total. Capítulo 2. Capítulo 2, veja comigo o versículo 9. Jeremias descreve assim a situação do povo. Os portões da cidade estão enterrados no entulho, as suas trancas foram despedaçadas. O rei e as autoridades estão espalhados pelas nações pagãs. Não se ensina mais a lei e os profetas não recebem mais visões de Deus, o Senhor. O que Jeremias está descrevendo aqui? Ele está descrevendo a perda total de tudo que era realmente valioso para eles. Os portões da cidade estão enterrados no entulho, estão derrubados. O muro caiu e o portão foi derrubado. Isso fala da insegurança. Eles perderam a proteção dos muros e dos portões. Eles perderam a estabilidade de uma sociedade próspera. Os portões caíram. Os reis, ele diz, e as autoridades estão espalhados. O que é isso? Falta de liderança, falta de líder político, falta de líderes econômicos, falta de uma situação estável, falta de paz e segurança. E número 3 ele diz: não se ensina mais a lei e os profetas não recebem mais visões de Deus. O que é isso? Decadência espiritual. Os sacerdotes não ensinam a lei e os profetas não profetizam. Em outras palavras, decadência econômica, decadência social, decadência política, decadência espiritual, perda total. É isso que o pecado traz. Esse é o resultado do pecado. Perda total. E quanto mais Jeremias pensava sobre isso, mais desesperado ele ficava, mais triste ele ficava. Ou, na linguagem corriqueira, ele entrou na fossa. É isso que ele diz para a gente no capítulo 3, agora versículo 20. Capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: penso sempre nisso e fico abatido. Há uma tradução que diz: e fico deprimido, abatido, na fossa, desanimado. Penso nisso e fico desanimado. Por que o profeta está desanimado, queridos? Pela simples verdade de que você pode viver 30 dias sem comida, 3 dias sem água, 3 minutos sem ar, mas nem mesmo 30 segundos
sem esperança. O ser humano não consegue viver sem esperança. É por isso que o inimigo combate tanto contra a sua esperança. É por isso que o inimigo tenta roubar a sua esperança, porque quando você perde a sua esperança, você vai morrer em pouco tempo. O inimigo tenta nos desesperar, tirar a nossa esperança. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus de consolação e de esperança. Deus restaura a esperança. E Deus quer que eu e você tenhamos esperança. Então aqui, no versículo 20, Jeremias diz, olha, quanto mais eu penso na condição do país, eu me sinto abatido, desesperado. Vamos falar um pouquinho sobre desespero, queridos? Vamos aproveitar, já que todo mundo passa por dor e tragédia, vamos falar um pouquinho, vamos parar um pouquinho para meditar sobre esse assunto, porque é importante. E é bom a gente saber lidar com a tragédia nossa e do nosso próximo. Quando as pessoas ficam enlutadas, quando alguém morre, quando alguma tragédia acontece, muitas vezes elas passam por um ciclo. Conhecer este ciclo pode nos ajudar a ajudá-las e ajudar a nós mesmos. Eu quero então tirar alguns momentos para a gente conhecer o ciclo do luto, as fases do luto, as fases da dor emocional. Quando uma grande tragédia nos acontece, geralmente nós vamos sentir uma série de emoções. Geralmente começa com o choque da má notícia. O telefone toca, Deus tal não permita. E a gente descobre que um parente, um ente querido, um grande amigo teve um acidente. O telefone toca e o médico falou, os exames, o resultado dos exames chegaram e você tem câncer. E a primeira reação é um choque. Não é possível. Não é... Doutor, o senhor tem certeza? Policial, o senhor tem certeza que é meu parente mesmo? Vizinha, você tem certeza que foi o meu pai? Que isso aconteceu com a minha mãe? Tem certeza? Nós perguntamos em choque. Uma subdivisão dessa estação, dessa fase, é o estágio de negação, chamado estágio de negação. É quando você nega, não é possível, eu tenho certeza, não foi meu filho, não foi minha filha, não pode ter sido meu pai, não pode, isso não pode estar acontecendo comigo. E a pessoa nega e repete a negação. E não é possível, eu não creio, eu não aceito isso. Ela está em choque. A segunda coisa que acontece geralmente é um sentimento de culpa. Se eu não tivesse deixado ele ir lá, se eu tivesse ido com ela, se eu tivesse no Brasil, talvez isso não teria acontecido. Se eu não tivesse vindo para a América, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo outro. E a gente se sente culpado, se sente responsável pela tragédia que acaba de acontecer. Depois da culpa vem a ira, a raiva, o ódio. Por que comigo? Por que com meu pai? Por que com a minha esposa? Por que com o meu filho? Por que com o meu vizinho? Por que no Brasil? Por que no Rio de Janeiro? Por que no meu bairro? Por que na minha igreja? Por que na minha fábrica? Por que na minha companhia? E a gente sente uma certa raiva. Raiva da circunstância, raiva do próximo, raiva da pessoa que fez, que cometeu o delito. Às vezes até raiva de Deus. E às vezes até raiva de nós mesmos. Depois disso, queridos, vem a depressão, ou o desânimo, ou o desespero. O desespero muitas vezes é acompanhado de uma perda de vontade de viver, uma perda de vontade de continuar. É possível que alguém aqui nessa manhã esteja lidando com esses sentimentos, ou que conheça alguém que está lidando com esses sentimentos. E é bom a gente entender essa depressão, essa progressão que leva a essa perda de interesse pela vida. Quando a pessoa chega no fundo do poço, ela já não quer levantar de manhã, ela não tem ânimo para trabalhar, ela perde a vontade de estudar, ela não quer mais ir à igreja, orar ou ler a Bíblia, ela perdeu o ânimo, ela perdeu a vontade de dar o próximo passo.
Mas, numa atmosfera saudável, numa igreja saudável, numa família saudável, quando a pessoa é cercada de pessoas saudáveis, quando ela chega no fundo do poço, se ela for amada, ministrada, encorajada, ela pode levantar a cabeça e se recuperar. E aí começa um estágio, uma temporada de recuperação. E durante essa recuperação, a pessoa reconstrói a sua fé, reconstrói a sua esperança, reconstrói os seus planos, reconstrói a sua força para continuar. E por fim, ela aceita o que aconteceu e desenvolve ou desperta dentro dela uma nova esperança. Uma nova esperança. Queridos, isso acontece com uma pessoa saudável. Mas duas coisas que eu quero ressaltar. Existem pessoas que entram nesse mergulho e nunca saem. E que ficam permanentemente num estágio de culpa, ira, ódio, desinteresse, desânimo e depressão. Às vezes a tragédia aconteceu há 3 meses, ou 3 anos, ou até mesmo 30 anos atrás. Mas a pessoa mergulhou de cabeça e ainda não levantou. Isso vai gerando um mal na alma da pessoa, e esse mal é contagioso, e se esse mal for permitido permanecer ali, ele vai contagiar as pessoas ao redor dessa pessoa. É por isso que é importante que haja cura no coração da pessoa e que haja recuperação. A minha oração é que essa igreja seja uma casa de recuperação. A minha oração é que nós, nos estudos bíblicos, na reunião de oração, no culto, nos nossos encontros, no nosso intercâmbio, na nossa interação diária, que nós sejamos uma casa de recuperação. E que se você entrou aqui hoje sentindo dor, tristeza, ódio, culpa, se você está em choque, que aqui você tenha espaço e oportunidade de ser curado, de se recuperar. Pastor, quanto tempo leva essas fases do luto ou fases da perda? Varia, queridos. Varia de pessoa em pessoa e varia também de situação em situação. Obviamente, por exemplo, as fases da perda de uma pessoa que perdeu o trabalho é diferente de uma pessoa que perdeu um esposo ou uma esposa, um filho, uma filha, um pai, uma mãe. Então, cada situação é uma situação e cada pessoa é uma pessoa. Mas uma coisa importante a gente entender, essas fases não devem ser permanentes na nossa vida. E se elas se tornaram permanentes, o processo foi abortado em algum lugar e precisa ser reiniciado. E é aí que, mais uma vez, um grupo de amigos saudáveis e estáveis, uma igreja saudável, um círculo de oração saudável, um estudo bíblico saudável e uma família saudável nos ajudam a nos recuperar. Um último comentário sobre isso. O último comentário sobre isso é o seguinte. Quando você está ministrando a alguém que passou por uma perda, é importante que você saiba aonde eles estão. Passe alguns momentos tentando diagnosticar em que estágio eles estão desse diagrama, porque dependendo de aonde eles estiverem, a sua ministração, essa pessoa vai variar. Ontem à tarde eu recebi a notícia de que uma senhora que frequenta a nossa igreja faleceu ontem de manhã. A notícia chegou a mim no final do dia. E uma das razões que eu sabia que os nossos recordes estão desatualizados é porque eu não consegui achar o telefone dessa família. E é uma senhora que veio que ela é da ilha de Fiji. Ela e a sua família são da ilha de Fiji. E a coisa de 8 meses atrás ela parou de frequentar regularmente porque ela foi acometida de câncer. E nós temos orado pela cura dela. E, aliás, tinha um grupo de pessoas do primeiro culto, que iam até fazer uma visita a ela hoje de manhã. E eu recebi a notícia ontem à tarde. E hoje de manhã, quando eu entrei na igreja, eu fui falar com uma irmã que ia visitar ela. E eu falei, olha, ela veio falar comigo e falou, infelizmente, a irmã, o nome dela é Saras. S-A-R-A-S, Saras. A irmã Saras faleceu ontem. Eu falei, eu sei. E ela falou assim para mim, nós íamos visitar ela hoje.
Aí eu falei, mas Jesus chegou na frente. Jesus chegou na frente, ela já está com Deus. Então nós não vamos... E eu estou fazendo planos, então eu não sei se vai ser possível visitá-la hoje, porque depois do culto eu já tenho um compromisso. Mas eu vou tentar ainda hoje visitar essa família, se não hoje, no mais tardar amanhã. E é importante que a gente saiba diagnosticar aonde a família está, para a gente saber como ministrar essa família. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando uma pessoa está em estado de choque, queridos, não é hora de falar muito, não é hora de tentar aconselhar. Porque esse choque não é uma reação racional, não é uma coisa que a pessoa pensou e reagiu, é uma reação emocional. Ela reagiu porque ela levou um choque, daí o nome choque. A Bíblia diz no livro de Jó, que quando Jó passou pela tragédia que ele passou, amigos do Oriente, amigos distantes vieram consolá-lo. E a Bíblia diz que por 7 dias eles sentaram do lado de Jó e não abriram a boca. Que sabedoria eles demonstraram? Eles entenderam que Jó havia acabado de passar pelo choque de perder os seus 10 filhos, perder os seus bens e por fim perder a sua família, perdeu a sua saúde, perdão. E agora o que ele precisava é o que eu costumo chamar o ministério de presença. Existe o ministério de palavra e existe o ministério de presença. Às vezes as pessoas precisam do nosso ministério de palavra, mas às vezes eles precisam do nosso ministério de presença. E quando a pessoa está em choque, o que ela precisa é o ministério de presença. É uma pessoa presente, uma pessoa ali segurando a mão dela, uma pessoa que dê um ombro onde ela possa encostar e chorar. Ela não precisa de ouvir um sermão, ela não precisa de ouvir uma lição moral, ela precisa da nossa presença. Quando uma pessoa passa pela fase da culpa, a última coisa que ela precisa é que alguém venha e concorde com ela. É verdade, a culpa é sua. Se isso acontecer, aí mesmo que ela vai mergulhar de cabeça na depressão e provavelmente nunca mais voltar. Não é isso que ela precisa. Então nós temos que saber diagnosticar a situação, o estado emocional da pessoa antes de abrirmos a nossa boca, antes de falarmos alguma coisa, antes de fazermos alguma coisa. E no nosso coração nós devemos sempre estar orando, Senhor, restaura a esperança. Restaura a esperança. Muito bem. Falando em esperança, no último versículo que vimos, Lamentações 3:20, Jeremias estava desesperado, desconsolado. É o que ele nos diz no versículo 20. Mas olha o que ele diz no versículo 21. Mas a esperança volta quando penso no seguinte. Opa, o que você pensa, Jeremias, que restaura a tua esperança? O que você pensa que te ajuda a superar os momentos difíceis da vida? Versículo 22. Quando eu penso no fato de que o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Como é grande a fidelidade de Jeová. Quantos dizem amém? Amém? Jeremias diz, quando eu penso na desgraça, eu fico desanimado. Mas quando eu me lembro que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, de repente, uma vela se acende no meu coração. E de repente, eu tenho esperança para levantar a cabeça e dar o próximo passo. A esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba. Repita essa frase comigo. O amor do Senhor Deus não se acaba. Diga comigo em voz alta. O amor do Senhor Deus não se acaba. Diga comigo em voz alta. O amor do Senhor Deus não se acaba. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. O teu amor eterno. O teu amor abundante. O teu amor fixo. O teu amor eterno. Muito obrigado, Senhor. Quando Jeremias pensava nisso, ele se animava. E quando eu e você pensamos nisso, nós também vamos nos animar. Versículos 24 a 26, ainda do capítulo 3. Deus é tudo o que eu tenho, por isso eu confio nele. Jeová é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda de Jeová. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio
a ajuda de Jeová. Queridos, em momentos de dor e confusão, às vezes a melhor coisa que a gente faz é aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Versículos 39 a 41. Por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para Jeová. Abramos o nosso coração a Deus, que está no céu, e oremos assim: ó Deus, nós pecamos, nos revoltamos e não nos perdoaste. Aqui é interessante, queridos, porque Jeremias nos ensina sobre a importância da confissão e do arrependimento. Ele diz: nós pecamos e nos revoltamos e não nos perdoaste. Por que Deus não nos perdoou? Porque nós não confessamos. Nós não nos arrependemos. É por isso que no versículo 40 ele diz: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para Jeová. Versículo 39, em vez de reclamar, gente, em vez de reclamar, vamos reconhecer. Em vez de nos queixarmos, vamos reconhecer que foi por causa dos nossos pecados que estamos sendo castigados. Capítulo 4, versículo 1. Um dos benefícios da tragédia e da dor, queridos, é que a tragédia e a dor nos ajudam a perceber o que é realmente valioso na vida. Nesse contexto de arrependimento, de confissão e de esperança, Jeremias diz assim, em Lamentações 4:1, como o ouro ficou escuro, como o ouro puro perdeu o seu brilho. As pedras do templo estão espalhadas pelas esquinas das ruas. Esse versículo é muito interessante. Porque Jeremias diz assim: agora que eu estou refletindo no amor de Deus, agora que eu estou confessando o meu pecado e voltando para Deus, agora que eu estou olhando e eu estou vendo como nós valorizamos as coisas erradas e desvalorizamos coisas que de fato tinham valor. A nossa sociedade valorizou o ouro, mas agora que o cinto apertou, agora que estamos sendo corrigidos, como é que o ouro ficou sem graça? As pedras preciosas que estavam no templo estão espalhadas na rua e ninguém pega. Na correria, lembra que o exército da Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, derrubou o templo e pegou tudo de valioso e levou embora para a Babilônia? E na pressa eles deixaram cair ouro, prata, joias, ficaram ao longo do caminho. E Jeremias olha assim para a rua e vê: tem uma moeda de ouro ali, tem um diamante ali, tem um rubi que deixaram cair ali e ninguém está nem aí. Porque no momento da dor, no momento do sofrimento, a gente lembra das coisas que realmente são valiosas. E não é ouro, queridos, não é joia, não é opinião pública, não é carro novo, não é nada disso. Em 20 e tantos anos de ministério, eu já tive diversas oportunidades de estar num quarto de hospital ou no quarto de uma residência, ministrando a alguém que está prestes a morrer. E até hoje eu nunca vi uma pessoa na cama da morte dizer assim: poxa, quem me dera ter trabalhado um pouquinho mais. Quem me dera ter feito algumas horas extras a mais. Quem me dera ter tido mais um emprego. Quem me dera ter tido mais um carro novo, ou comprado mais uma casa, ou ter tido mais dinheiro no meu banco, ou ter tido mais um anel de ouro. Nunca vi isso acontecer e nunca nem ouvi disso acontecer. O que consistentemente e regularmente a gente escuta nessas situações é a pessoa com lágrima nos olhos dizer: poxa, quem me dera ter passado mais tempo com a minha família. Quem me dera ter tido mais tempo para minha esposa, para o meu esposo. Quem me dera ter tido mais tempo com os meus filhos. Quem me dera ter tido mais tempo com os meus pais. Quem me dera ter passado mais tempo na igreja, ter orado mais, ter conhecido mais a Deus, ter falado mais de Jesus, ter alcançado mais pessoas para Cristo.
Quem me dera ter ensinado uma classe de escola dominical. Quem me dera naquele dia, que dia hoje? Dia 20 de... Quem me dera naquele dia 20 de setembro de 2015, quando o pastor anunciou que precisava de professoras e professores para a escola dominical. Quem me dera ter me inscrito, ter feito aquela classe, ter ensinado, ministrado às crianças. Isso sim acontece no momento de dor e tragédia. Porque a dor e a tragédia nos ajudam a perceber o que realmente é valioso na vida. E, queridos, não é casa, não é carro, não é trabalho, não é diploma na parede. As duas únicas coisas que são realmente valiosas na vida: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. E a dor e o sofrimento nos fazem entender isso. Por outro lado, o pecado destroça a nossa vida e destrói tudo que é mais precioso. Jeremias fala sobre isso no capítulo 5, versículos 16 a 19. Ele diz assim: nada sobrou daquilo que era o nosso orgulho. Nada sobrou daquilo que era o nosso orgulho. Nós pecamos e estamos condenados. Versículo 19. Mas tu, Jeová, reinas para sempre. Em meio a tudo isso, Senhor, eu sei que tu estás vivo e eu sei que tu reinas. Jeremias encerra com uma oração muito sábia, que eu espero que eu e você também possamos orar hoje. Capítulo 5, o penúltimo versículo deste livro, ele diz assim, versículo 21, faze com que voltemos a ti, ó Jeová. Sim, faze-nos voltar. Faze com que a nossa vida seja outra vez como era antes. Será que tem alguém aqui nessa manhã que precisa orar essa oração? É possível que sim. E se você precisa de orar essa oração, use as palavras de Jeremias e ore ainda hoje. Senhor, faze com que voltemos a Ti, ó Senhor. Sim, faze-nos voltar. Faze-me voltar, Senhor. Se você orava mais no passado do que ora hoje, diga para Deus, Senhor, faze-me voltar. Se você lia a Bíblia mais no passado do que você lê hoje, diga a Deus, Jeová, faze-me voltar. Se no passado você falava mais de Jesus para as pessoas do que você fala hoje, diga para Ele, Senhor, faze-me voltar. Se ano passado você foi mais fiel nos seus dízimos e ofertas do que você tem sido nesse ano, diga para o Senhor ainda hoje, Senhor, faze-me voltar. Se você chorava mais aos pés do Senhor no passado do que você chora hoje, diga para Deus, Senhor, faze-me voltar. Se você falava em línguas no passado, mas já não fala mais. Se você tinha visões no passado e já não tem mais. Se você ensinava uma classe de escola dominical, mas já não ensina mais. Se você ajudava na produção ou na portaria e não ajuda mais, diga para Jeová hoje, Jeová, faze-me voltar. Faze-me voltar, Senhor. Faze-me voltar ao Calvário, à cruz, aos teus pés, ao Santo dos Santos. Se você tinha prazer de adorar a Deus, mas já não tem mais. Se você se alegrava quando diziam para você, vamos à casa do Senhor, mas já não se alegra mais. Ore essa oração. Com Jeremias, diga, faze-me voltar, Senhor. Faze-me voltar. Traze-me de volta aos teus caminhos. Amados, eu quero encerrar com 4 rápidos pensamentos. 4 rápidos pensamentos que aplicam tudo o que aprendemos nessa manhã. Em primeiro lugar, quando nos machucamos, chorar e falar sobre a nossa dor ajuda. Eu quero que você entenda isso. Quando nos machucamos, não faz bem guardar e ficar com aquilo embutido. Porque dor embutida, mais cedo ou mais tarde, vai causar uma explosão ou implosão. Ou você vai estourar ou você vai implodir. E tanto uma quanto a outra são péssimas opções. Ao longo da vida eu tenho notado que
as pessoas têm a tendência de fazer uma ou outra coisa. Em momentos de dor, às vezes as pessoas explodem. Em momentos de dor, às vezes as pessoas implodem. E uma maneira de evitar que isso aconteça é ter um ambiente saudável onde você pode conversar sobre a sua dor. E eu repito o que já disse antes. Eu espero que você encontre nessa igreja, no nossos estudos bíblicos, na reunião de oração, um aconchego onde você pode falar sobre a sua dor. Porque falar sobre a nossa dor ajuda. Ajuda a gente, lembra daquele diagrama? Ajuda a gente passar por aquele diagrama e sair do outro lado saudável. Número 2. Quando existe dor, suspenda o julgamento. Suspenda o julgamento. Queridos, quando alguém está sofrendo, quando alguém está chorando, quando alguém está passando pela dor, não é hora de julgar, não é hora de apontar dedo, não é hora nem mesmo de tentar dar solução. É hora de curar a dor. É hora de curar a dor. É hora de curar a dor. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas é importante. Guarde isso. Deixa a pessoa primeiro se recuperar e depois a gente fala sobre o problema. Eu noto aqui na América que quando, por exemplo, quando tem um acidente, mesmo que a pessoa causou o acidente, vamos dizer que uma pessoa bêbada bate numa árvore. Eu noto que aqui na América, todos os recursos da comunidade são utilizados para recuperar, para salvar aquela pessoa. Depois que ela for recuperada, ela pode ir até para a cadeia, perder a carteira de motorista e ir para a cadeia. Mas primeiro, vamos salvar ela, porque essa vida é importante. Então agora não interessa se ela está bêbada ou não, vamos curar, vamos salvar ela. Aqui, de quando em quando, alguém se perde, ela vai escalar uma montanha e se perde, no meio do verão. Ou se perde no meio de uma montanha no inverno e está nevando. E você pode pensar, mas foi estupidez da pessoa, ela foi despreparada, foi sem equipamento, foi sem um celular, foi sem um radiocomunicador, foi sem companhias, foi sem um plano de ação. Mas mesmo assim, nós como sociedade enviamos helicóptero, enviamos equipes de resgate, a pessoa vai de caiaque e vai lá no meio do oceano e depois não consegue voltar. E a gente manda a guarda costeira. Por quê? Porque não é hora de falar, não, o problema é seu. É hora de salvar a vida. Depois a gente cobra para ela o custo do resgate, né? Depois a gente põe o bêbado na cadeia, mas primeiro vamos salvar essa vida. E é isso que os amigos de Jó não entenderam. No meio da dor dele, eles quiseram pagar moral para ele, ensinar. Não era hora de ensinar, é hora de amar, curar, restaurar e depois corrigir. E Deus fez exatamente isso. E é assim que devemos ser também. E eu espero que nós, como igreja, tenhamos essa consciência. Se alguém está caído, derrubado, não é hora de chutar a pessoa, não é hora de apontar o dedo, não é hora de dizer, olha, mas a Bíblia avisou, eu avisei, eu falei, é hora de amar, abraçar, deixar a pessoa chorar, ajudar ela a passar por aquele diagrama, e quando ela respira de novo e está saudável, agora fulano, vamos sentar aqui, vamos recapitular o que aconteceu. E vamos aprender as lições para que o que aconteceu no passado não volte a acontecer. Número 3. O pecado machuca. Deus ama. Jesus cura. O salário do pecado é a morte, queridos. E sempre que há pecado, eventualmente vai ter morte. Mas em meio a essa sequência de eventos, lembre-se sempre que em meio ao nosso pecado, ao nosso fracasso, à nossa falha, Deus continua sendo amor. Deus continua amando. Lembra que foi isso que Jeremias lembrou? No fundo do poço, num momento de depressão, ele lembrou, opa, o amor do Senhor é permanente, não se acaba, é eterno, é fixo. Isso deu a ele esperança. Lembre-se, o pecado machuca, sim, mas Deus ama e Jesus cura. Aleluia! Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem do cristianismo, essa é a mensagem dessa igreja. O pecado machuca, mas Deus ama e Jesus cura. E um último pensamento, e com isso eu encerro. Não só o pecado machuca, queridos, mas às vezes a vida machuca. Às vezes a vida machuca. Já aconteceu com alguém que você fez tudo certo, pelo menos pelo que você sabe, você fez tudo certo e mesmo assim você se machucou?
Você amou aquela pessoa, você ajudou aquela pessoa, você ensinou aquela pessoa, você investiu na vida daquela... E mesmo assim aquela pessoa te traiu. Você foi amigo para aquela pessoa e aquela pessoa se tornou inimigo. Você investiu no negócio, fez tudo direitinho e mesmo assim o negócio não deu certo. Já aconteceu isso com alguém ou só comigo? Às vezes, queridos, a vida machuca mesmo sem pecado. Às vezes o pecado não é nem o nosso, é pecado de outra pessoa e sobra um pouquinho de dor para a gente também. Às vezes a vida dói, mesmo sem pecado. Mas mesmo nesses momentos devemos lembrar que Deus ama e Jesus cura. Deus ama e Jesus cura. Se a vida está doendo um pouquinho agora, segura na mão de Deus e vai. Deus continua te amando e Jesus continua te curando. Quantos dizem amém? Vamos nos pôr de pé e encerrarmos com uma oração. A equipe de louvor vai estar ministrando uma canção que vai ser uma bênção apostólica para nos despedir na graça de Deus. Mas antes deles fazerem isso, eu quero fazer uma oração. E nessa oração, eu peço que você feche os seus olhos e segure na mão. Se tem alguém perto de você, se não tiver, não tem problema não. Mas se tiver alguém perto de você, segura na mão do seu vizinho. E eu vou dizer por quê. Falamos sobre dor, sobre sofrimento e tragédia. E uma das maneiras que Deus nos consola é através de pessoas que nos amam. E eu quero orar nessa manhã, princípio de tarde, para que através da pessoa que está segurando a sua mão, você possa sentir a consolação do Espírito Santo, o amor de Deus e a cura que Jesus proporciona. Na certa tem pessoas aqui nessa tarde que estão sentindo dor. Dor por causa de pecado ou dor por causa da vida. Eu quero orar para que você seja consolado. Mas não só isso, eu quero orar para que Deus derrame tanto consolo, tanto amor, tanta graça na tua vida, que esse amor e graça te capacitem a ministrar às pessoas que estão sofrendo, com a qual você vai se encontrar durante essa semana. Eu posso garantir, quase que sem medo de errar, que entre hoje e o domingo que vem, você vai se deparar com pelo menos uma pessoa que está sofrendo, com uma pessoa que está sentindo dor. E vai ser tão importante, tão interessante, que você esteja tão cheio da graça de Deus, que você possa consolar essa pessoa, amar essa pessoa, encorajar essa pessoa. Quem sabe você vai ser aquela vela que vai trazer aquela luz no meio das trevas para aquela pessoa. Quem sabe você vai ser aquela pessoa que vai iniciar o projeto de recuperação na vida daquela pessoa. E tudo isso começa aqui e agora, enquanto oramos. Assim eu quero orar por você agora. Oremos juntos. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela tua consolação, pelo teu amor, pela tua graça. Como Jeremias em Lamentações 3:21, pensamos no teu amor e o teu amor nos consola e restaura a esperança aos nossos corações. Cura hoje a nossa dor, Pai. Se alguém entrou aqui chorando, magoado, ferido, ó Deus, eu te peço, começa agora o processo de recuperação no coração dessa pessoa. E papai, enche-nos tanto de esperança que nós possamos sair daqui capacitados a encorajar aquela pessoa que está desanimada. Aliás, Pai, nós oramos que propositalmente o Teu Espírito nos leve à vida dessas pessoas, porque nós queremos ministrar a elas. E que essa igreja possa ser um lugar de recuperação, uma casa de recuperação e de restauração para os feridos. Isso oramos em fé e crendo, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que toda a igreja diga: lembre-se, Jesus te ama e nós também. A paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós te amamos.